falar de um ponto que o Concílio Vaticano II pega em outros pontos, claro, mas tem um que chama muita atenção de muita gente não ter condenado o comunismo. Exato. Né? Então, essa reação, né, ao comunismo, isso vai dar outro assunto para a gente um pouco mais à frente. Né? Mas essa reação ao comunismo, ela começa no Brasil e que vai desembocar lá no Concílio. Né? Isso parte primeiro do Dom Sigô de Proença e Dom Antônio de Castro Maia. Já na década de 30, eles eram professores do Seminário Maior de São Paulo, que mais tarde tinha a direção de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Então, isso vai trazer uma ligação entre Dom Sigô, Dom Geraldo Sigô de Proença, Dom Antônio de Castro Maia e o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Na década de 60, no início dos anos 60, a Guerra Fria estava muito quente, vamos dizer assim, né? A ideia de Guerra Fria. Que a Guerra Fria era uma falácia, porque o grande despojo da Segunda Guerra Mundial foi dividido entre, né, os capitalistas de um lado e os comunistas do outro. Eles dividiram o mundo. Fizeram um tratado de Tordesilhas. Fizeram um tratado, exatamente. Com aval, né, de todos os poderes do mundo, menos da Igreja Católica. Né? Porque essas conferências aí de Potsdam, Yalta, Teherã, a Igreja nunca foi convidada para participar de nada disso. Então, para a gente ver como é que a Igreja já estava... São potências alheias à tradição católica. Exatamente, a Inglaterra protestante, Estados Tanto Unidos que, também. né, ainda se pensava, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né, na época de Pio XII, se pensava em fazer uma aliança de católicos ainda para proteger a Igreja, porque a gente vê que depois da Segunda Guerra Mundial a Igreja foi jogada de escanteio. Então se pensava em fazer, né, com Salazar, com Franco na Espanha, o da Alemanha, que ainda tinha alguma coisa, que pudesse ainda fazer uma coalizão ali para proteger a Igreja. O Pio XII tentou fazer um bom trabalho lá na Itália, né? Sim. Tentou fazer, mas a Segunda Guerra Mundial foi uma tragédia muito grande, né, para a Igreja, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Muito, muito pior do que só a ideia de comunismo. Mas essa reação do Concílio, do Concílio não condenar o comunismo, né, essa primeira reação, ela parte desse grupo aqui formado pelaquela revista que foi feita por Dom Antônio de Castro Maia, né, Catolicismo, se não me engano, o nome da revista, de 1960, e a partir daí é que vai surgir a TFP. Nós estamos caminhando aí para aquele momento, né, muito tenso, que foi a crise dos mísseis em Cuba. Então, a Revolução Cubana, governo de Nikita Khrushchev. Então, você tem ali um momento muito tenso que parecia que ia haver a Terceira Guerra Mundial. E todo mundo estava olhando para os mísseis e ninguém olhava para o que estava se passando nos bastidores que ia dar o Concílio Vaticano II. Então, as pessoas olharam para uma direção e não olharam para a outra, né? Porque a batalha estava sendo travada ali mesmo, era com relação à questão teológica, né? Mas, no Brasil, esse reflexo dessa Guerra Fria estava muito forte, muito presente, por causa, evidentemente, né, da renúncia do Jango, do Jânio Quadros, né, e do Jango ser um comunista com pretensões, de fato, de transformar o Brasil numa espécie de satélite, né, da Internacional Comunista. Então, esse era um risco que realmente existia. E Dr. Plínio enxergava isso. Dom Antônio enxergava... Eu sou bem crítico ao Dr. Plínio. Não, eu também. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso aí, para a gente ver que isso foi, na verdade, acabou sendo um erro, porque desviou a atenção, né? Então, quando acontece o concílio, essa equipe da revista Catolicismo, é que vai começar a procurar fazer uma espécie de lobby, né, para que se condene o comunismo, para que se crie dentro do concílio alguma parte, algum capítulo, dentro de alguma dessas constituições, dos documentos do concílio,
que se condene expressamente o comunismo. No entanto, o João XXIII, o Papa João XXIII, tinha feito um acordo, né, com os ortodoxos. Acordo de Metz. Né? Exatamente. E que ele queria a presença dos ortodoxos no concílio. E esse concílio ecumênico, ele não queria só a participação dessas pessoas que eram, né, separadas da igreja, vamos dizer assim, protestantes, ortodoxos. Ele queria realmente que eles participassem de alguma maneira. Essa era a ideia do João XXIII. E então o governo comunista impõe que a palavra comunismo não entre de maneira nenhuma, né, em nenhum documento do concílio. Então esse foi o acordo, né? E foi assinado entre o cardeal de Serran e o Nicodin, né? Exatamente, Então, a partir daí, você não vai encontrar em nenhum documento do concílio nada sobre comunismo, e sempre que se tentava falar alguma coisa sobre isso nas sessões do concílio, se interrompia. Então, era evidente, né, que era um acordo político. Além do movimento do Brasil nesse sentido, teve outros movimentos pedindo o do Brasil foi mais forte, porque é esse movimento que vai dar origem, né, ao Tietus, né, Internationalis Patrum, que foi aquele movimento que procurou, de alguma maneira, reagir, né, ao que estava acontecendo no concílio, que foi liderado por Monsieur Lefebvre, né? Então, no primeiro momento, quando se pensou na ideia de se fazer o Concílio Vaticano II, né, o Papa João XXIII ele já estava bem encaminhado, né, com essas forças ocultas do Concílio. Primeiro porque ele já havia sido nuncio apostólico em Paris. Então, em Paris, a gente sabe que a França, depois dos anos 30... Lembrando que ele teve contato com o von Papen, né? Com von Papen lá na Bulgária, se eu não me engano. Foi na Turquia. Na Turquia, não na Bulgária, na Turquia. Porque ele foi lá, ele foi delegado apostólico na Turquia. E ele fez um depoimento, não fez um depoimento, ele escreveu uma carta favorável ao von Papen, direcionado para o Tribunal de Nuremberg. Sim, o von Papen foi absolvido no Tribunal de Nuremberg, né? Com o testemunho do João XXIII. E ele e o Rijal Machar. São os dois que foram. E, se não me engano, também o Hans Fritz, que colocaram ali, coitado, para tapar o buraco que era do Goebbels, né? Só que o Goebbels tinha suicidado. E aí colocaram o Hans Fritz ali. Só coloca essa coisa aí do João XXIII com o von Papen, que é muito curioso. Então, o João XXIII foi delegado apostólico na Turquia. Então, tem uma imagem dele lá, muito interessante, uma estátua dele com uma pombinha, né? Aquela pombinha que representa, né, essa ideia de fraternidade universal, né? E essa é a pombinha da paz, né? E não tem nada a ver com o Espírito Santo. É outro espírito aquilo ali. E fora que ele escolheu um nome de um antipapa, né? Também, sim, né? João XXIII, o último antipapa, né? Exatamente. Enquanto ele foi delegado apostólico lá na Turquia, a Turquia não participou efetivamente da Segunda Guerra Mundial, mas ela foi uma espécie de corredor, né, humanitário. Então, muitos judeus, né, usaram essa... E a Turquia vinha passando desde Ataturk, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial e tal, e vinha passando uma série de reformas revolucionárias no sentido de transformar aquilo, né, num Estado moderno. E o João XXIII estava perfeitamente de acordo com toda essa ideia de Estado moderno. O João XXIII era um modernista, em estado avançado, muito avançado. Então, todas essas reformas do Concílio Vaticano II, mais ou menos, a gente já viu em João XXIII na Turquia. Por exemplo, ele não usava batina, porque ele respeitava a liberdade religiosa e tal. Então, fora do ambiente eclesiástico, né, ele estava vestido de forma paisana. Então, já era uma ideia dele. Ele tinha uma ideia de alguém que vive fora da realidade. Então, essa ideia otimista do João XXIII, que imaginava que o século XX caminhava para uma era de ouro, é uma ideia de pessoas que não compreendem a realidade e não são capazes de compreender o momento histórico que estão vivendo, né?
Porque em que se fundamentava o otimismo do João 23? É absolutamente injustificável. O que, na realidade, o que ele tinha era uma aproximação muito grande com os inimigos da Igreja Católica, os maçons, né? Dessa maneira, ele foi adquirindo para si toda uma ideia maçônica, e por isso que, naquele documento da Alta Venda, aquele plano da maçonaria, que foi apreendido na época do Papa Gregório XVI, os maçons diziam... Não foi do Pio IX, né? O Pio IX vai publicar... Vai para o Pio IX que publica. Né? Vai publicar. Aqui no Brasil foi publicado por Dom Vital. Então, ali eles dizem, né, que eles não precisam ter um Papa iniciado na maçonaria, mas basta um que pense... Pense como eles, claro. É muito mais importante ter um que pense como ele do que ter lá uma assinatura de... E esse Papa era o João 23. Este homem era o Ângelo Roncalli. Então, estava preparado para isso daí. Isso já enquanto ele foi delegado apostólico, né, lá na Turquia. Depois ele vai ser núncio apostólico na França. E aí é que essa ideia vai maturar de vez, né? Por quê? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, e é por isso que o Monsieur Lefebvre dizia, né, que viveu para ver 3 guerras mundiais, a Primeira, a Segunda e o Concílio Vaticano II. Ele tinha uma noção do peso que foi esse fato histórico. Toda guerra ela termina com uma conferência para se estabelecer o ônus da guerra, né, e se redefinir as posições geográficas, né, os interesses geopolíticos. Na Primeira Guerra Mundial, a Conferência de Versalhes, né, que é a causa direta da Segunda Guerra Mundial, porque aquilo que foi desenhado na Conferência de Versalhes prepara o caminho para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela não termina propriamente com uma conferência. Isso é um fato inédito, né? Mas ela vai terminar com um tribunal militar internacional, que é o Tribunal de Nuremberg. Esse Tribunal de Nuremberg ele foi criado com o objetivo de criar uma jurisprudência internacional. Então, a partir daqui, de 1946, né, a gente vai ter um outro conceito de direito internacional. Isso vai produzir um grande efeito, né, na geopolítica do mundo a partir daí. Então, quando a gente fala em 1946, nós estamos falando numa base jurídica para um outro mundo diferente daquele anterior. Então, só que o julgamento de Nuremberg ele vai criar essa base jurídica de direito internacional com relação às guerras, né, mas não vai ser o suficiente para fazer a mudança de eixo no mundo, como se pretendia. Então, vai ter uma conferência em Salisbury, em 1947. Então, essa conferência de Salisbury é que chama pouca atenção dos historiadores do Concílio Vaticano II. Ninguém fala disso. Pois é, mas ela é fundamental para se entender o que foi o Concílio Vaticano II. Então, quando eu digo que o Concílio Vaticano II foi a Terceira Guerra Mundial, eu quero dizer que ele foi exatamente uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Eu sou capaz de afirmar que não haveria Concílio Vaticano II se não houvesse a Segunda Guerra Mundial. Então, foi a Segunda Guerra Mundial que criou as condições para se fazer o Concílio Vaticano II tal qual, não como uma continuação do Concílio Vaticano I, mas como algo novo, que foi o que se deu no concílio. Quando o Papa João XXIII convocou o concílio, ele logo deixou claro que o Concílio Vaticano II não seria uma continuidade. Muita gente esperava que fosse. Mas ele deixou claro logo de início que não seria um fechamento do Concílio Vaticano I, mas seria uma nova era para a Igreja. Era essa a intenção dele. Ele usou o termo pastoral. Pastoral, né? O concílio pastoral e tal. E essa conferência de Salisbury é que vai dar um norte para isso, porque essa conferência de Salisbury ela foi feita pela comunidade judaica internacional. Eles escolheram um cara que era o Julius Isaac, que era um professor de história, que tinha sofrido uma tragédia pessoal. Evidentemente, toda guerra provoca muita tragédia na vida de todo mundo. Isso é uma coisa evidente. Ele também sofreu uma tragédia, mas não foi a única tragédia pessoal da guerra. Todos sofreram com a Segunda Guerra Mundial.
todas as famílias sofreram, muitas famílias foram destruídas completamente. Então, ele perdeu uma esposa, perdeu uma filha, se não me engano. Só que ele desvia o foco de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ele desvia para a Igreja Católica. Então, ele vai escrever um livro, mais especificamente, né, ele põe a culpa em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreve um livro chamado Jesus Cristo e a Humanidade, né? E neste livro, ele vai condenando não só nosso Senhor Jesus Cristo, mas como todos os apóstolos, sobretudo São Paulo, né? Todos os santos da igreja, todos os papas, todos os concílios, e uma acusação formal de que tudo aquilo que se deu na Segunda Guerra Mundial, a Shoah, foi consequência de um antissemitismo desenvolvido pela Igreja Católica ao longo de 2000 anos. Então, essa era a pauta principal dessa conferência de Salisbury. Então, eu já coloco, né, como obstáculo, né, ao Concílio Vaticano II esse primeiro ponto aí, de se convocar um concílio para, de certa maneira, a Igreja reconhecer que tem culpa naquilo que acontece na Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. Que não tem nada a ver, uma coisa não tem coisa absolutamente nada, sem sentido nada nenhum. O antissemitismo de Adolf Hitler, ele tem mais a ver com as ideias evolucionistas do Darwin, claro. Exatamente, do Darwin e tal. Ideias esotéricas da gnose, que não tem nada a que ver não com tem, o catolicismo. não tem nada a ver com essa ideia de poligenia, né, de origem múltipla da raça humana, que dá em raças, isso é anticatólico, né? Nós viemos do mesmo pai. O que a Igreja Católica defende são culturas superiores. Não há como negar que a cultura produzida pela religião católica é superior, né? Mas não raça superior. Essa ideia de raça superior é uma coisa que a igreja sempre batalhou contra isso, né? É pecaminoso. É até pecado. Então, o fenômeno Adolf Hitler não tem nada a ver com... Tem nada a ver. O fenômeno nazismo não tem nada a ver com a Igreja Católica, né? O nazismo é uma mistura de esoterismo, gnóstico, meio teosófico, né, com essa ideia de racismo biológico, de eugenia. O que isso tem a ver com a igreja? Mas o Julius Isaac faz uma leitura da Segunda Guerra Mundial tendenciosa, né? Não é difícil de a gente saber por que ele faz essa leitura tendenciosa, porque já há um ranço contra nosso Senhor Jesus Cristo, já há um ranço contra a Igreja Católica de 2000 anos. Mas o fato é que essa conferência contou com a presença de prelados católicos, protestantes, né? E é isso que vai dar origem aos chamados 10 pontos de Salisbury. E aqui a gente entra no segundo ponto questionável sobre o concílio, né? Então, eu já apontei o primeiro, que é essa ideia de relacionar a Igreja Católica com aquilo que acontece na Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus. E o segundo ponto é a má compreensão do que é o judaísmo. Então, a coisa foi colocada a partir do século XIX, sobretudo a partir do século XIX, com o modernismo, né? O biblicismo protestante, sobretudo de parte da Alemanha, a escola de Tübingen, que passou a entender o judaísmo pós-bíblico como uma continuidade do judaísmo bíblico. Então, nas minhas aulas, eu gosto de fazer uma distinção desta palavra, para poder ser mais didático com relação a isso, que é muito fácil você colocar isso num pacote e fazer uma confusão muito grande. E partir para o antissemitismo, né? Exato. Então, nós temos que considerar o seguinte, né? Primeiramente, nós temos um desenvolvimento histórico que vai do povo hebreu, descendência de Heber, Abraão, que vai dar em Jacó, Israel. Então, a partir, você tem hebreus, dentro de hebreus você tem israelitas, que é a descendência de Jacó, das 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, você vai ter uma divisão de reinos, que vai dar no reino de Judá, e no reino de Israel. Esse reino de Judá, descendência de Judá, um dos filhos de Israel,
E é a partir daqui que a gente usa a palavra judeu. Agora, quando a gente fala em judaísmo, é que transforma isso numa grande confusão, né? Porque você identifica essa religião, o judaísmo, como sendo aquela religião do povo hebreu, do povo de Israel. É muito fácil fazer essa confusão toda. E a gente precisa separar um pouco isso, porque senão a gente cai no erro de considerar que o judaísmo atual é aquele mesmo da época bíblica. Porque, na realidade, em termos religiosos, esta religião do Antigo Testamento é a mesma religião católica. É aquela religião que prefigurava o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela prefigurava e anunciava a vinda do Messias, do Redentor, que se consuma com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há um ponto de ruptura na antiga religião do povo de Israel, do povo de Judá. Há uma ruptura, e essa ruptura se dá muito provavelmente durante o exílio da Babilônia. Ela começa a construir, a partir daí, um processo de apostasia que vai dar em algumas seitas. A seita dos saduceus, a seita dos fariseus, a seita dos essênios. E este momento que culmina com a vinda do Messias, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por essa razão que eles não vão... que a Cabala também já Exatamente. A Cabala é que é o fundamento desse judaísmo que a gente conhece hoje. E ela é que é o fundamento, e não a religião propriamente de Abraão. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando se referia aos fariseus, naquelas disputas, nosso Senhor chamava eles de filhos de Satanás, não filhos de Abraão. Filhos de Abraão na carne, mas na doutrina não mais. A doutrina no tempo de Cristo já estava corrompida. Exato. Então, quando a gente pensa em falar de judaísmo pós-Cristo, a gente precisa levar em consideração essa ruptura. E essa ruptura fica muito evidente no momento da crucifixão, que o véu do templo se rasga e a autoridade sacerdotal passa a ser da Igreja Católica. E a religião judaica, ela fica caduca, porque a partir daquele momento ela não tem mais templo, ela não tem mais sacerdote e ela não tem mais sacrifício. E uma religião sem templo, sem sacerdote, sem sacrifício, não tem razão de ser. Então, não é propriamente uma religião. Tudo isso é transferido para a Igreja Católica. Então, é preciso fazer essa distinção. E a Igreja sempre fez. Por isso que a Igreja Católica, ela sempre buscou a conversão do povo judeu, trazer eles de volta para aquela igreja que eles abandonaram pela cegueira. Por isso rezava-se pelos pérfidos, ou seja, por esses que têm uma fé desviada. Isso Inclusive, significa... Pio XII converteu o rabino de Roma. Exatamente. Esqueci o nome dele agora. Exato. Muitos foram convertidos no século XIX porque compreenderam isso. Da igreja. Que compreenderam isso. Quando Nosso Senhor iniciou a sua pregação, muitos entenderam que aquilo que se ensinava no templo se confirmava com o nosso Senhor Jesus. Exatamente. Cristo confirmou. E daí para diante, a salvação ela é para todos, não é mais restrita a uma raça. E o que faz o judaísmo moderno, essencialmente, é continuar preso à ideia de raça. Porque eles ainda estão esperando o Messias. Eles estão esperando o Messias, mas o Messias carnal, terreno, já não é aquele mesmo Messias que eles esperavam nos bons tempos. Não se pode falar desse judaísmo como uma continuação da religião de Abraão. Há uma ruptura aí. Não, há uma ruptura. Mesmo porque eles não têm mais o templo. Mas o problema... A Cabala e outras doutrinas entraram. Entrou Talmud, entrou Mishnah, entrou um monte de coisa. Aí vem um movimento racídico. Tem um monte de coisa que tem um radicalismo messiânico, virulento e muito perigoso e para a humanidade, de um modo geral. Então, essa falta de distinção foi que fez com que os 10 pontos de Silisberg pegassem. Porque eles nunca colocam isso, essa distinção que eu acabei de fazer aqui, eles nunca fazem. Eles colocam como uma continuidade. E é por isso que um documento como o Nostra Aetate passou no Concílio Vaticano II. Porque os padres do concílio perderam completamente essa noção histórica. Mas isso em função daquilo que acontece no século XIX, pela admiração que eles passaram a ter pelos biblicistas
geralmente protestantes, porque o mundo protestante, se você analisa bem, você vai ver que ele é um mundo completamente voltado para o Antigo Testamento, né? E que não faz a leitura do Antigo Testamento com base no Novo. Se você vê hoje na internet, nós temos um quadro tenebroso dos divulgadores e comentadores do Antigo Testamento. Tudo é protestante, claro, é um católico. Exatamente. Mas a gente só pode ler o Antigo Testamento com base no Novo. Porque é o Novo Testamento que é a lente que explica o Antigo Testamento. Porque o Novo é a realização. E por isso que o Novo, e pejorativamente, né, eles falam teoria da substituição. E esse, o Concílio Vaticano II, foi feito também para destruir essa ideia de substituição, de que o catolicismo é a religião. Eu também vejo o Concílio Vaticano II, pegando uma brecha aí, como uma realização da heresia do Joaquim de Fiore, né? Sim. Isso é muito claro. É a mesma base cabalista. Então, é a mesma base cabalista. Ele teve contato com a cabala lá no sul. Porque veja bem o que acontece hoje, por exemplo, né? Os judeus têm uma contagem, né, de mundo, uma leitura de mundo baseada, né, nos 7 dias da criação. Eles veem essa contagem também, o que é uma coisa interessante. Mas, segundo eles, né, o sétimo ano, a sétima era, o sétimo período, né, era sabática. Porque no sabá é o momento do descanso. Então, nós estaríamos agora, nessa era sabática, é o momento que Deus descansa. Por isso as leis são abolidas. Nós entramos num processo... Era de Aquário, para os ricos. Era de Aquário. Só muda o nome. Exatamente. Era em que você vai abolir todo aquele preceito moral, todas as leis que estão ligadas a alguma moralidade. Tudo é invertido. Então, se põe tudo... dá nome até de outra igreja, seria a Igreja Joanina agora. Pois é. Né? A gente vai ver isso, por exemplo, também, né, nos Só para explicar quem está aqui só um parênteses para explicar, às vezes a pessoa se perde. Joaquim de Fiore foi um monge calabrese que morreu em 1202 e defendeu uma tese herética, dizendo que na história haveria 3 períodos necessários, que é a época do Pai, a época do Filho, então ia ter que vir a época do Espírito Santo. Então teve a época do Pai, foi o Antigo Testamento, tempo dos judeus e tal. Depois veio a época da Igreja Católica, a Igreja de Pedro, tal, e aí vai vir uma época chamada de época do Espírito Santo. Vai ter uma nova igreja sem lei, todo mundo vai ficar feliz e tal, seria a Igreja Joanina. A meu ver, e é o que parece do professor Carlos também, o Concílio Vaticano II incorporou essas ideias do Joaquim de Fiore, né? Não só ele, a ideia de Joaquim de Fiore influenciou muita gente. Influenciou Hegel, influenciou o positivismo, mesmo traço no nazismo, como o Terceiro Reich, tudo vem do Joaquim de Fiore. Os hippies, quando entra a era de Aquário, uma nova era que superar a era de Peixe, é a mesma lógica, só muda o nome. Exatamente. Ele foi uma das pessoas que mais influenciou a história, foi esse monge calabrese. Todo mundo que vê cuidados necessários, influenciou a teologia da libertação também. Então, essa Marx visão que nós também. estamos trabalhando. Marx também. Marx é tudo em 3, né? Então, quando tem essa divisão trina, história necessária, que no fundo é uma imanentismo, que o professor Carlos comentou no coisa, é o imanentismo da divindade no tempo. Então, ela se manifesta de uma forma, depois de outra. Por exemplo, datar as épocas também. Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. É a velha aplicação do princípio do Joaquim de Fiore. Bom, isso aqui só foi um parênteses para explicar. E sempre pensando no fechamento disso numa era de ouro, numa espécie de retorno, né, ao paraíso. A gente vai ver isso no nazismo, com essa ideia de Reich de 1000 anos, né? Agora, no nazismo, a gente tem algo próximo, a ideia perennialista também, de retorno. Reich de 1000 anos, por quê? Porque vai acabar e vai começar uma outra era de decadência, né? Então, é a ideia de ciclos, né? Porque também o Império Sacro Romano Germano durou 1000 anos, então tem que ser 1000. Vai durar 1000 anos, né? E vai chegar um momento em que vai cair. Tanto que o arquiteto do Hitler, né, o Albert Speer, ele fascinou muito o Hitler com a ideia de arquitetura de ruínas. Então, você imaginava que o Hitler já pensava no momento de 1000 anos depois, né, em que iam encontrar os vestígios da civilização do Terceiro Reich, né? Então, mas a ideia sempre é carnal, é uma ideia judaica.
é uma ideia judaica de trazer o paraíso para a terra, de alguma maneira. O que nós sabemos que é impossível, porque o homem tem uma natureza decaída, e essa natureza decaída foi redimida por nosso Senhor Jesus Cristo, mas as feridas do pecado original permanecem, e vai ser assim até a segunda vinda de Cristo. Então, toda essa ideia milenarista também está inserida dentro desse contexto de buscar um paraíso na Terra. E essa é também a mesma ideia comunista. Porque o comunismo, chamado comunismo ideal, é uma ideia que não se concretiza e nem pode se concretizar, porque é uma utopia, é um lugar nenhum, é algo que não pode ser feito, porque há no homem o pecado original. Então, se você desconsidera essa natureza ferida do homem, você não compreende mais nada. E você vai cair nessas ideologias fajutas, que, no final das contas, todas elas se resumem nessa ideia de paraíso na Terra. Nós que somos católicos, nós não temos essa falsa esperança de paraíso na Terra. O paraíso é o céu. Aqui é combate. A igreja é militante. Senão, seria a igreja do mundo seria chamada triunfante. Houve um certo momento na história em que a igreja foi hegemônica, mas não triunfante. Triunfante é só no céu. É bom separar esse termo, muito bem observado. Não é porque ela dominou aqui que é triunfante. Triunfante é no céu só. E ela foi pejorativamente chamada, pelos inimigos da igreja de triunfalista, igreja triunfalista. E, de fato, teve um pouco, a partir do absolutismo monárquico, que foi uma coisa muito, muito ruim, e muita gente tem uma ideia de restauracionismo pensando nessa Idade Média, que não foi Idade Média. O absolutismo não é... O absolutismo já é corrupção da ideia da monarquia. Exatamente, exatamente. E a igreja, não a igreja, mas alguns clérigos muito ligados ao absolutismo, que construíram essa igreja triunfalista, cheia de pompas e tal, cheia de exageros, que não é bom, Mas e o Concílio Vaticano II, ele se coloca justamente como sendo contrário a certos exageros. Por isso a ideia otimista do Concílio Vaticano II. Acabar com a era triunfalista, fazer uma igreja mais simples. E o Paulo VI, que era um admirador do homem, a gente deve falar isso também, mais do que João XXIII, era o Paulo VI. Ele fez o famoso discurso na ONU, não? Exatamente, Ele é um grande admirador do homem. Exatos? Ele dizia agora foi a religião do homem, como é que é os termos? A religião do homem que se fez Deus se encontrou com a religião do Deus que se faz homem. Então, ele deixa muito claro que a religião do Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II, ele fez uma nova religião. E essa religião é a religião do homem. Então, por isso que eu usei a palavra humanismo, Então, o João XXIII e Paulo VI eram humanistas. Eles realizaram o sonho dos renascentistas. Exatamente, exatamente. E só que eles quiseram expurgar do humanismo aquela tendência ateísta do humanismo, que acabou desembocando. Na leitura que eles faziam da história era essa, que o humanismo era bom, mas em um determinado momento o humanismo ele se desviou e deu no ateísmo, e esse ateísmo provoca guerra. Porque o humanismo proposto pelo Papa Paulo VI é um humanismo da paz, ou seja, é o chamado humanismo integral do Jacques Maritain. Só que maldito o homem que acredita no homem, diz a Sagrada Escritura. Você vai acreditar no homem, se você pôr suas esperanças no homem... Já era. Então, assim, a outra marca do concílio, além do otimismo, é a ingenuidade. Agora, a gente pode dizer ingenuidade em certo sentido. Por quê? Porque enquanto no Concílio Vaticano II se desenhava uma batalha nas comissões preparatórias do concílio, porque o João XXIII, ele construía com uma mão e destruía com a outra.
Era mais ou menos como aquele tapete da Penélope na história. Ela fazia e desfazia. Fazia e desfazia. Então, ele coloca, né, uma comissão para fazer os preparativos do concílio, os documentos, coordenada pelo cardeal Ottaviani, que era da Cúria Romana, um homem de tradição e de boa doutrina. E, do outro lado, ele coloca o cardeal Beia, que era um traidor, um homem que tinha incorporado essas ideias do judaísmo talmúdico, como sendo o judaísmo a religião verdadeira de Deus, o judaísmo talmúdico cabalista. E que era alemão, né? Então, relacionava toda a tragédia da Segunda Guerra Mundial à Igreja Católica. Então, na cabeça do cardeal Beia tinha que expurgar esses males da Igreja Católica. É por isso que a gente vê os papas hoje pedindo perdão o tempo todo. Porque eles se consideram culpados de tudo. Culpados de tudo. Pede perdão da Inquisição, perdão não sei do que. Da colonização da América, né, da África e tal. Porque tudo de bom que a Igreja fez, eles consideram ruim, né? Então, o cardeal Beia vai trabalhar junto com um outro comissariado, né, para a unidade dos cristãos, só que por trás desse comissariado, da unidade dos cristãos, estava todo o lobby judaico, do Comitê Judaico Internacional, comandado pelo Abraham Heschel. Então, as duas forças do Concílio Vaticano II, paralelas a esses prelados traidores, comandados pelo cardeal Beia, Abraham Heschel e o Julius Isaac. São dois nomes que quase não se falam quando se fala da história do Concílio Vaticano II. Então, se fala mais do Congar, do Baltazar. Exato, porque se fala mais do que aconteceu no concílio, mas não se fala o que aconteceu nos bastidores do concílio. Qual que era a ligação dessa turma com esses judeus? Tinha? 100%. Congar, todos eles, Hanner Schillebeck, o Hans King, todos eles sabiam muito bem o que estava em jogo. Quem não sabia eram os outros. Inclusive, se não me engano, o Karl Rahner tem um longo estudo sobre o Joaquim de Fiore, né? Se você pegar todos esses nomes progressistas que haviam sido já, né, condenados pelo Papa Pio XII, na Humani Generis, que condenou a Nova Teologia. Se você pegar a Nova Teologia e todos esses teólogos, inclusive o de Lubac, você vai ver que eles têm relações com a Cabala. Todos eles escreveram prefácios de obras cabalistas, elogiaram ou escreveram obras cabalistas. Então, não é só uma questão, né, de modernismo dentro do concílio, mas é uma ideia, por isso é que eu falo Segunda Guerra Mundial, porque é uma guerra de religiões. Então, de um lado, porque você tem dois universalismos, dois internacionalismos, que é o católico, que é bom, porque o universalismo católico é bom, porque a Igreja Católica é uma fé para o mundo todo, para todos os homens a mesma fé, mas cada nação com a sua independência, com as suas características. Como foi muito tempo assim, né? Então, é uma defesa do nacionalismo, da pátria, mas a mesma fé. Agora, por outro lado, você tem um outro internacionalismo. Esse outro internacionalismo, né, durante muito tempo, a força visível do século XX, desse internacionalismo, foi a força comunista. Mas o capitalismo também é internacionalista. É o mesmo McDonald's, a mesma calça jeans. Totalmente rock. Exatamente. Então, são duas forças que estão se complementando. Mas, por trás dessas duas forças, nós temos o internacionalismo judaico. Então, você tem dois internacionalismos aqui, que são fundamentados por duas religiões, duas visões messiânicas de religião. Uma religião que diz que o Messias já veio e que trouxe a salvação para todos os homens, independente da raça, da cor, do sexo. E você tem uma outra que espera ainda esse Messias, né? Então, esses dois internacionalismos, eles são irreconciliáveis. E era isso que estava em jogo no Concílio Vaticano II, porque à medida em que você muda a doutrina da Igreja Católica, você faz com que esta Igreja Católica, com uma tradição de 2000 anos e um prestígio de 2000 anos, passe a trabalhar em função do outro internacionalismo. Esse é que é o ponto crítico do concílio. Então, toda essa questão dos documentos do concílio, toda essa guerra dentro do concílio, que foi uma barbada, porque os progressistas dentro do concílio tinham todas as vantagens que você possa imaginar. A única reação que teve contra eles foi a do Tietos. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.